Povo de Correntina, seu maior patrimônio. Uma questão de identidade. Correntina, cidade carícia, terra hospitaleira, de gente guerreira. És minha terra amada, tesouro descoberto, Correntina adorada. Governo, um horizonte de progresso e desenvolvimento, pra nossa gente viver contente. Terra acolhedora, terra adorada, terra amada. O município de Correntina foi fundado por volta do século XVIII, quando um grupo de vaqueiros da fazenda de Dona Maria, em Minas Gerais, à procura de um rebanho de éguas perdidas, vieram a localizá-las às margens do rio. Além das éguas, os vaqueiros encontraram bastante ouro na praia, onde já funcionou o mercado municipal. Empolgados com a descoberta, voltaram à fazenda, relatando o fato à fazendeira, que por sua vez informou ao governador de Minas Gerais. Em seguida vieram os bandeirantes para explorar o ouro que havia em grande quantidade. Mas antes de chegar ao rio, que depois veio a se chamar Vila do Rio das Éguas, os bandeirantes pousaram numa localidade denominada de Fazenda Tatu, que ficou na história. E como vila, Correntina permaneceu por um longo período, tendo como primeiro intendente o capitão Severino Magalhães. Entre outros que assumiram a intendência, o major Félix Joaquim de Araújo permaneceu na intendência por 5 anos. Após esse período, este emancipou Correntina em 30 de março de 1938, tornando-se seu primeiro prefeito. Ainda na década de 30, o hotel de Vivi começou a funcionar, demonstrando para a região a imensa hospitalidade, através de Dona Valderina Coimbra da Costa, que com sua generosidade tratava seus hóspedes como se fossem verdadeiros filhos, e que por muitas vezes hospedou viajantes que não tinham condições para pagar. Dona Vivi e seu hotel fazem parte dessa história, a história da hospitalidade de Correntina. Amo, amo, Correntina. Correntina tem histórias lindas e maravilhosas, extraordinárias. Suas ruas, avenidas, rios e vielas, se pudessem, contariam e cantariam poeticamente todas as riquezas que por elas já passaram. Nosso maior objetivo neste documentário não é mostrar muros, objetos de relíquias, tombamentos históricos, mas retratar um pouco sobre as maravilhas que uma mente humana pode produzir e manifestar. Olá, estamos aqui para contar um pouco da história de Correntina. Correntina surgiu no ciclo do ouro, pertenceu à capitania de Pernambuco, depois integrou a província de Minas Gerais. E só em 1827 passou a ser território baiano. Poderíamos falar muito mais de Correntina, mas quem vai contar é quem viveu um pouco de sua história, e ninguém melhor do que seu próprio povo, que é seu maior patrimônio. Eu não sei muita coisa, não é? Porque nessa época eu era muito novinha, era menina. Mas o que eu sei, que meu pai foi o primeiro prefeito. Aí eu era criança mesmo, né? E que o que pôde fazer pela cidade ele fez, foi quem emancipou Correntina, porque tinha um pessoal em Santa Maria que queria que Correntina fosse município de lá. E meu pai lutou aqui, foi nas armas. Teve revolução. Em 1930, que eu não era nem nascida. Coisa que minha mãe contava pra gente e as pessoas mais velhas aqui de Correntina, não é? Major Félix foi quem brigou, foi quem tomou Correntina de Carinhanha, tomou Correntina de Santa Maria da Vitória e defendeu Correntina da região de Cocos, Coribes também, que ficou tudo isso dividido através do rio Formoso e através do rio Guará, que é o rio que divide Correntina hoje com São Desidério e Santa Maria da Vitória. Isso aí eu descobri através desses políticos. Pois é, eu ainda vou dizer mais. A primeira pista de avião, de pouso, foi ele quem fez também. Era através dos mutirões lá na chácara, né? A gente chamava de chácara, tanto que tem aí a Rua da Chácara, né?
Só não botaram o nome Major Félix. Mas ele quem fazia esse movimento todo, né? De pista de avião. Mas que ele foi delegado aqui também. Eu nunca vi ninguém para dizer, Major Félix mandou prender fulano, mesmo ele sendo delegado, e com o poder que ele tinha. Tinha prestígio, tinha poder, viu? Sempre via as pessoas chegar, ô seu Félix, solta ali meu marido, solta meu filho. Que foi que ele fez? Vai, mandar soltar. Sempre é o que eu vi dele, foi isto. E fazer muito bem. E o mais foi na política mesmo, muito amigo do Antônio Carlos Magalhães, Juraci Magalhães. E foi o primeiro médico de Correntina, foi um filho dele, o meu irmão, Dr. Lauro Araújo. A primeira professora formada, filha de Correntina, foi uma filha dele, Laura Araújo, né? Depois os outros filhos também muito inteligentes, mas ele não deixou ninguém sair mais, porque a esposa dele morreu quando os filhos estavam estudando, a primeira esposa, né? O primeiro carro que entrou em Correntina, foi um caminhão, foi o meu irmão, Dr. Lauro, que era prefeito na época. O Dr. Lauro, ele que começou também essa usina daqui, ó, a hidrelétrica, né? Ele que começou esse canal com o recurso da prefeitura, né? Chegou um engenheiro aqui, casou com a filha daqui, o André. Ele era francês e começou esta obra aí com ele, né? E ele, como prefeito, já era uma época melhor, ele dava muita assistência à pobreza. Na sexta-feira ele atendia de graça a pobreza, porque não tinha hospital aqui, não tinha nada, né? Ele atendia a pobreza, só atendia outro caso se fosse urgente, né? Quem foi que renovou a política de Correntina? Quem renovou a política de Correntina foi o Dr. Lauro Joaquim de Araújo, que governou 2 anos e com a briga que daqui a 200 metros houve uma cancela da divisão do território, do perímetro urbano, e o pai tinha um animal, um cavalo, que ia para a cidade, levar ele e voltava quando ele descia para voltar para a fazenda. E com o fechamento de uma cancela, ele brigou com o pai, renunciou ao governo para Pedro Guerra e deixou a política, voltando só em 66. Mas foi quem fez a primeira usina, aqui tem o nome de usina piloto, foi quem mostrou para a região do Oeste o que é que significava uma lâmpada, o que é que significava energia, e daí abriu a estrada de Santa Maria, aliás, da Barra do São José, ele abriu uma estrada feita de enxadão e machado, até chegou aqui na praça, comprando um caminhão em 1949, que 50 já existia um caminhão em Correntina, e ele, em cima desse caminhão, foi até Poços, ligando o Goiás à Correntina. Aí começou a política do desenvolvimento, precárias estradas, com muita dificuldade, mas existia esse intercâmbio já de ir até Poços de caminhão, passando pelas veredas, rodeando as veredas, porque não existia estrada. Eu vim para aqui em Correntina, em 35. Eu nasci aqui, eu amo muito Correntina, aqui eu criei, construí família. Olha, tem alguma coisa a falar a respeito dos anos 50 também, porque eu morava lá antigamente se chamava Rua da Fusaca, e não tinha muito relacionamento com a cidade, cara. Você tocou, Aldair, numa coisa muito importante. A política, ela sempre foi em Correntina, a política dividida. Política de governo e política de oposição. Nós como nós temos, o riacho que divide a cidade tem o nome de Riacho Vermelho. E ali existia uma ponte de madeira que dividia a cidade com a Rua da Fusaca. A Rua da Fusaca começava da ponte para cá. Inclusive nós hoje estamos aqui na Rua da Chácara. A Rua da Chácara, o que tinha o nome de Chácara, era a Chácara de Major Félix, que está logo aqui a 200 metros. Mas nessa divisão tinha a política. Os jovens da Rua da Fusaca não podiam estar do lado da rua que era a cidade. O da Rua da Cidade não podia vir para o lado da Rua da Fusaca, porque havia briga na divisão que era a ponte. Vários conflitos existiam
naquela época, entre os jovens, rapazes, porque não queria um de um lado nem do outro. E quando havia festa ou de um lado ou de outro, muito pior ainda. Eu, em 65, senti vontade de colocar um cinema aqui. O prédio aí estava desprezado, né? Tinha algumas pessoas de vez em quando, de mês em mês ou mais, faziam festa, né? Faziam baile, né? E aí eu peguei o cinema aí e comecei a passar filme em 65. E na cidade aqui tinha um cine muito bom, né? Tinha uma equipe muito boa de teatro, né? Mas o cinema funcionou, ele funcionava aqui, ó. Dali para lá, era o prédio do cinema. Aí houve, não sei porquê, o governador, o prefeito, no tempo, desmanchou o prédio e deu aí para o Banco do Nordeste. E aí acabou o cinema. Comecei a frequentar a Correntina nos idos de 62, por aí. Quando então conheci o Major Félix, ele era vivo, que foi o responsável pela emancipação aqui da cidade. Conheci a família toda do meu marido, e a família, ele é sobrinho de Major Félix. E através dele eu conheci todas as pessoas da família. E fui me entrosando. E peço que todos também colaborem das coisas, né? E peço mesmo em especial esses vereadores, né? E não ficar travando as coisas boas que o prefeito quer fazer, né? Que os vereadores não fiquem travando. Se é para o bem de Correntina, vamos ajudar. Seja de que partido for, né? Um prefeito não é o prefeito de um partido, é da cidade. Como os vereadores também vão eleitos para trabalhar pelo bem-estar da cidade. Se o prefeito está com um projeto bom para a cidade, vamos apoiar. Não é ficar com esse que uma política diz que é democracia e ninguém vê democracia. Não pode ser. Desse jeito não conserta nada, né? Conheci Lauro lá no Rio de Janeiro, conversando, indo ao encontro com o Manuel Novaes, na época o homem forte aqui da região, que era o deputado federal, para conseguir, através de Manuel Novaes, através da bancada, conseguir que a hidrelétrica fosse instalada aqui e não no Formoso, como estava previsto. Mas havia um plano de outras hidrelétricas que até agora não saiu mais nenhuma, ficou só a daqui mesmo. E essa gente era uma gente assim, que confiava muito em mim, conversavam muito, desabafavam. E vindo aqui a Correntina, sempre vinha todos os anos, mesmo depois de casada com o Raul, eu vinha sempre aqui, depois morávamos no Rio na época, quando eu conheci. Eu fui no Rio de Janeiro, os filhos nasceram lá. Depois eu vim para Brasília, fui transferida para Brasília. E continuei frequentando Correntina. Víamos sempre nas férias, nos feriados, na época ainda dos badecos, que não havia ainda esse Real e esses Novo Horizonte, e tudo era só os badecos, né? Não havia asfalto, a estrada era de barro, atoleiros. Víamos às vezes em caminhões de Rafael, de Reinaldo, de Joélio. Nós íamos naqueles caminhões que iam a Goiânia para comprar mercadoria para os supermercados, e quando eles retornavam, nós vínhamos de carona, né? Os vereadores são eleitos pelo povo para atender às reivindicações e aos anseios do povo. Então não pode dizer assim, não, eu não vou assinar a proposta do prefeito, porque senão eu vou fortalecê-lo. Não fortalecendo o prefeito, a cidade não desenvolve. Está indo contra os anseios do povo. Eu acho isso uma falta de respeito até. É preciso que eles se conscientizem de que é preciso ajudar a cidade a crescer, a melhorar. Tem tudo para crescer. Eu cheguei em Correntina para ficar em Correntina no dia 10 de maio de 1958. Vim para Correntina com o espírito de ser comerciante. Ao chegar em Correntina, observando a cidade, o sistema que a cidade convivia e vivia, eu que acabava de chegar
da implantação de uma capital, que era Brasília, que já sentia que o desenvolvimento não podia ser da forma como Correntina vivia, e sim da forma como estava sendo planejado o Brasil, com uma nova capital, tudo que eu via em Correntina me causava, às vezes, preocupação e surpresas. Porque eu via que a cidade precisava de algo moderno, de algo diferente, para se enquadrar dentro dos princípios de um crescimento, de um desenvolvimento mais sustentável e mais esclarecedor. Isso me trazia preocupação como jovem, porque quando eu cheguei aqui, em 58, eu tinha 19 anos. Me tornei comerciante simples e, como comerciante, eu também fui observando o que acontecia no desenrolar da política, da sociedade, do comércio, e tudo aquilo em mim fazia com que eu acreditasse que eu podia ser uma pessoa que pudesse ajudar, modificar, renovar algo em Correntina. Rapaz, a história de Correntina é o seguinte: não tinha transporte. Você só lutava com tropa para transportar mercadoria do município para cá, no lombo do burro. Tá entendendo? Era. E tudo, enfim, fazia branha para exportar, enlatado, para ir para Goiás, a farinha, a tapioca, o feijão, para Santana dos Brejos, muitas vezes lá em Santana, levar carregado de açúcar, o povo fazia o pão de doce, que lá não tinha o açúcar, né? Levava o carregado de açúcar e feijão e trazia café de volta. Café da Barra da Estiva, por nome Moquinha. Às vezes exportado aqui para Goiás, para Santa Maria, para Pernambuco, para o Ceará, tudo quanto era lugar. E remontando a história, né, até escrevo um livro sobre Correntina, Histórias e Histórias, né, com H e com E. Eu me sinto muito orgulhoso por saber assim, que sou um descendente de uma pessoa do poeta que foi Major Félix, que tinha uma visão muito à frente do seu tempo, né, numa época em que os prefeitos eram escolhidos aqueles que tinham condições de gastar com o município do seu patrimônio, né, e dele ter deixado tantas coisas para a Correntina como nós ainda hoje vemos, né. Então foi um período muito importante, né, em Correntina, dentro do governo dele, onde nós tivemos aí a cidade calçada, o primeiro calçamento, e tantas outras coisas que tem. Dentro da história da família ainda veio o Dr. Lauro também, né? Que foi quem trouxe a primeira hidrelétrica para a Correntina. Nos aspectos culturais, Major Félix trouxe a Filarmônica Aerato Correntinense, né? Foi da época dele, né? Cine, indústria, né? Como ele foi um grande comerciante, né? Vendia fora daqui, exportava para Minas Gerais, de lá até para o mundo, a tal da famosa bananinha. E no aspecto político mesmo, foi muito importante a participação dele. Há 78 anos, aqui foi construída nessa área daqui uma usina beneficiadora de algodão, de propriedade do Felipe de Araújo Santos, e exatamente em 24 de fevereiro de 1937. Essa usina, ela beneficiava aqui o algodão, que era comprado aqui em toda a região, e aí se fazia os fardos e eram levados até o porto, tanto de São José quanto de Santa Maria, e daí transportava rio afora. Então isso aí foi por muitos anos, isso aí aconteceu até os anos 50, isso aí. Naquela época aqui, essa ilha que já existia, o Felipe Santos usava para guardar o algodão, era para guardar só a mamona e outras coisas aqui. E esse aqui passou a ser o clube de toda a sociedade. Aqui nas festas, nas dramatizações, em vários eventos importantes da cidade acontecia aí. Mas com o tempo, a evolução aí foi transformada nisso aqui, nessa beleza, um ponto turístico, que hoje você está vendo aqui, que é um dos cartões postais da nossa cidade. Para me saber de toda a história de Correntina, eu formei amizade com aqueles que eram políticos, com aqueles que já tinham deixado de ser político, com aqueles que contavam história, como Oséias Cardoso, Austrógido Costa, Dedim, seu
Zé Beiju, era Major Félix, Dr. Lauro Joaquim de Araújo, Oswaldo França, que foi vereador, inclusive foi quem me pôs na política, e batia papo também com o senhor Ubaldo França. Esses homens é quem falava da política de Correntina. Nessa época eu era criança ainda, mas meus pais, minha tia, que morreu com 100 anos e 7 meses, que é Nenê Guará, que foi a primeira pensão que teve aqui. O marido dela fez parte dessa revolução, fez parte assim, acompanhando, né, do lado que ele estava, né, para poder ele ver como é que era. Então eu sei muita coisa aqui de Correntina porque ela passava para mim, né? Aí ela falava que nessa revolução o pessoal queria tomar Correntina, eles atacavam do lado de lá de armas, o Major Félix, que era o que mandava na cidade também, atacava de cá, então era aqui na ponte desse rio. Então ele, para poder guardar o pessoal, teve que abrir parede assim, ninguém andava na rua, era de uma casa para outra, tudo abrindo parede assim no meio, as portas. E colocou na porta da casa dele assim muitos sacos de areia, né, para proteger a casa dele. E com isso foi muito tempo essa revolução e até que ele conseguiu tomar Correntina. Até nessa data aí ela tinha o nome de vila. Então vamos agradecer na história de Correntina Major Félix Joaquim de Araújo e Dr. Lauro Joaquim de Araújo, filho de Major Félix. Major Félix na bravura, como primeiro prefeito, durante 40 anos, governou Correntina. Dr. Lauro como filho, 2 anos, e daí veio a história, veio os outros prefeitos, Manel Vieira, Elias França, Pedro Guerra, Guerrinha, Quica de Santa, Almir Bispo, Marco Falcão, Guerrinha 2 vezes, e veio também a história de Zé Maria, que foi em 96, quando ele perdeu as eleições para mim, que governei de 97 a 2004. Nessa transformação política, eu me ingressei na política com um objetivo, fazer justamente a transformação de Correntina, mudar a Correntina. Pleitei as eleições para prefeito durante 3 mandatos, perdi. Ganhei, quando ganhei com um número de votos suficiente para me dar crédito naquilo que eu queria fazer, que era a transformação. De 97 a 2004, eu fiz uma transformação em Correntina. Eu mudei toda a Correntina, eu mudei a estrutura política, eu mudei a estrutura social, eu desenvolvi o nome de Correntina, levei o nome de Correntina até para fora do Brasil. Padre André foi sempre uma pessoa muito dinâmica. Ele sempre se preocupou com as pessoas, a maneira das pessoas viverem. Ele queria que as pessoas vivessem bem. Quando ele resolveu ser padre, ele precisou ir para a Holanda, porque lá na sua terra não tinha condições. Mas ele queria trabalhar num lugar onde a pessoa tivesse pobreza, tivesse realmente necessidades. Aí ele foi conversar com esse bispo e disse: eu queria trabalhar um lugar que tivesse necessidade realmente. Disse, bom, eu conheço um bispo no Brasil, a região dele é de muita pobreza, muita dificuldade, sobretudo com saúde. Mas para ir lá tem que ser alguém que esteja realmente preparado e querendo trabalhar, pé no chão. Ele disse: é isso que eu quero, não quero conforto. E ele veio, ele respondeu a carta de Padre André para o bispo. Se ele realmente quer um lugar de dificuldade, fale para ele estudar português e latim e venha o quanto antes. Assim, Padre André veio, aí foi para o seminário e quando ele terminou o seminário, ele veio para a Correntina. Naquele tempo, Padre André chegou aqui nessa situação que o padre era quem fazia tudo. Quando ele chegou, ele visitou todas as famílias e viu que o povo, no momento, precisava era de escola.
porque aqui só tinha uma escolinha, ali onde tem hoje o Bradesco. 2 classes. No meio tinha um corredor, lá no fundo era a secretaria. Funcionava a secretaria. De manhã funcionava 1º e 2º ano, à tarde 3º e 4º. Quem terminasse o 4º ano não tinha mais para onde ir. Não tinha mais continuação de estudo. E aí as moças casavam cedo, os rapazes, muitos iam para São Paulo, que naquele tempo não tinha acesso a Goiânia, porque não tinha estrada. O povo ia para São Paulo, para Belo Horizonte, sobretudo para São Paulo. Então ele pediu, o bispo, o senhor deixa eu terminar isso aqui, funcionar como escola? O bispo autorizou. Ele terminou com muita garra, muita dificuldade, porque aqui não tinha nada. Um cimento tinha que vir de Pirapora. Vinha tudo de vapor, deixava em Santa Maria, e de Santa Maria iam pegar de carro de boi. Tudo, um parafuso era vindo de fora. Com muita dificuldade ele fez o alicerce. Depois chegaram por aqui os carmelitas, ele propôs, eles querem terminar, eles não tiveram coragem. E ele encarou a coisa com muita dificuldade, com muita responsabilidade, enfrentando toda essa dificuldade, que aqui não encontrava nada. Ele convidou a Dona Lisa, quer me ajudar na escola que vão fundar? Quero. Então a senhora vai tomar conta do internato, que ele pensava. As moças e os rapazes da cidade têm jeito aqui na cidade, mas ele pensava nos jovens da roça, do interior, como é que vai ficar? Tem que ter um lugar para eles ficarem. Então ele pensou, tem que ter um internato. Começou ali no pé da ponte, tinha uma casa ali, eu esqueci como era que ele chamava aquela casa, vocês se lembram? Casa Brasil. Aí que depois foi demolida para fazer essa ponte, uma ponte de madeira, que foi antes dessa. No tempo de Padre André, ele continuando o trabalho, ele fazia encontro com as parteiras, não só da cidade, como do interior. Convidava todo mundo, vinha para fazer um encontro aqui com elas, para elas receberem orientação, como fazer, cuidar da criança, do recém-nascido. Porque naquele tempo muitas fazia para curar o umbigo da criança, colocava sarro do cachimbo. Aquilo é uma ferida. Colocava cocô de vaca mole, onde tem o foco do germe do tétano. Colocava, aí era morte certa. Não é? E hoje eu estou, mais uma vez, já no 3º mandato, tendo a honra de fazer o aniversário de Correntina dos seus 77 anos de emancipação. Correntina é inovadora. Então não é que eu quero dizer que com isso eu sou inovador, não. É o povo que me acompanha, que me ajuda a inovar. Ao Correntina completar 77 anos, eu quero parabenizá-lo todos os correntinenses, independentemente de cor partidária, idade ou raça. Feliz aniversário, Correntina. Seja mais desenvolvida e que ela cresça mais e que melhora mais. Que a gente tem prazer de chegar às pessoas da nossa cidade e a gente saber receber muito bem. Feliz aniversário, Correntina. Feliz aniversário. Correntina, eu amo Correntina, amo de paixão. Essas coisas eu desejo tudo de bom para Correntina. Hoje, 67 anos de emancipação, eu já tinha 2 anos de idade, quando foi emancipada a nossa cidade. Eu desejo tudo de bom. É isso. Correntina é um polo cultural e que precisa ser preservado, né, para o bem nosso, né? Um povo que não sabe a sua história, não vai preservar nada para o seu futuro. Parabéns, Correntina, e todos vocês que estão aqui fazendo o evento. Obrigado. Eu quero pedir a Deus nesse momento para que todos os líderes do município, sobretudo que aqui agora se trata do município, tenha muita sabedoria, muita fortaleza, muito senso de justiça e que pensa no povo.
ajudar o povo. Pouco importa onde é que fulano votou, com quem votou, ele está precisando, ajuda essas pessoas. Que pensa na pessoa, não pensa só em si, nas pessoas que interessam, mas que realmente faça um trabalho digno, digno de Correntina. Feliz aniversário para Correntina, feliz aniversário para todos que estão na frente das comemorações, não é? Meus amigos e minhas amigas de Correntina, parabéns pelo aniversário da nossa terra. Fico muito feliz de participar do desenvolvimento desse município que honra tanto a Bahia. Aqui em Brasília continuamos trabalhando para que Correntina possa continuar a crescer. Quero aproveitar esta oportunidade para mandar o meu afetuoso abraço ao prefeito e amigo Ezequiel Barbosa, companheiro de longas lutas, que assume a prefeitura de Correntina, representando a verdadeira vontade do povo dessa terra. Contem comigo. Aqui em Brasília, continuamos trabalhando para podermos participar cada vez mais intensamente do progresso dessa terra tão querida. Um forte abraço e parabéns, Correntina. São os votos do amigo Arthur Maia. Então eu desejo toda a felicidade do mundo para Correntina, para quem mora aqui. Eu desejo que a administração desenvolva, que esses vereadores colaborem e que nós só temos a ganhar com isso em nossa terra. E feliz aniversário de Correntina, com muito orgulho, minha terra querida. Te amo muito, só quero o seu bem. Muito obrigado, dona Lu. E nada melhor do que na oportunidade do seu aniversário, governando ela, dizer isto para todos os correntinenses, para todos aqueles que vêm participar da festa. Parabéns, Correntina, parabéns ao povo correntinense, que todos aqueles que emigraram, que aqui estiver, eu considero como correntinense. Parabéns. Uma terra que nasceu do ciclo do ouro. Só poderia colher preciosidades, tesouros maravilhosos, como essas pessoas que acabaram de contar seus contos e histórias de suas vidas. Rio das Éguas vai passando em Correntina, traz novidade lá das bandas de Goiás. Jamais se cansa de molhar por onde passa, traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais. E para comemorar em grande estilo os 77 anos de Correntina, o governo, um horizonte de progresso e desenvolvimento, entrega a seu povo a maior obra já construída nesse governo. Veja. Construção da Praça Marcolino Barbosa dos Santos, Caboclo, pavimentação asfáltica da Praça Raimundo Salles, Rua Manuel Gregório e Rua da Chácara. Veja como era a Rua da Chácara no centro da cidade. Como esse calçamento, ele não oferecia as condições adequadas para os foliões, eu resolvi, nesse início de governo, fazer essa obra que eu creio que vai representar muito, não só para a sociedade correntinense, mas para todos aqueles que visitaram Correntina. É aqui onde é realizado o maior evento de participação popular da região, o Carnaval de Correntina, que atrai no período momesco milhares de turistas de vários estados do Brasil. Para dar mais conforto aos foliões, o governo, um horizonte de progresso e desenvolvimento, não hesitou em retirar toda a pedra desse caminho, dando lugar ao asfalto. Foram mais de 60 dias de trabalho em todas as etapas para realizar uma obra de tamanha envergadura. O governo acompanhou de perto cada etapa dessa obra, para ter a certeza da benfeitoria e a aplicação dos recursos nesse investimento. Foram aproximadamente 12 mil metros quadrados, em 1.150 metros de comprimento, de pavimentação asfáltica em toda a sua extensão, com sinalização viária, dando mais conforto e segurança aos pedestres e motoristas, além da construção da Praça Marcolino Barbosa dos Santos, mudando completamente o aspecto da cidade, onde foram gerados empregos e renda, fomentando consideravelmente a economia local. Hoje, o povo de Correntina, filhos da terra e turistas vão se beneficiar de uma das maiores obras desse governo. É um horizonte de progresso e desenvolvimento. Essa é a marca do nosso governo. E aí, a partir daí, nós já vemos que é um horizonte que, com certeza, apenas um trabalho com um significado muito grande, mas o primeiro, né, de muitos que virão
trazendo desenvolvimento para essa cidade que nós temos que respeitar e temos que amar a cada dia. Correntina está de parabéns. Nós ficamos por aqui, mas voltaremos em breve para mostrar mais ações desse governo. Correntina continua um verdadeiro canteiro de obras, com várias construções em andamento, que é o propósito do governo Um Horizonte de Progresso e Desenvolvimento. E em nome da equipe de governo e da AMM Video Pictures Television, parabenizamos o povo dessa terra. Feliz aniversário, Correntina, por seus 77 anos de emancipação política. Olha, você mudou a cara da cidade, trouxe um sorriso novo pra esse povo, pras ruas, para as praças e jardins. Quem desejou um dia esta cidade mais bonita, agora tem motivos pra dizer: valeu a pena acreditar em você. Quem desejou um dia esta cidade mais bonita, agora tem motivos pra dizer: valeu a pena acreditar em você. Realização Prefeitura Municipal de Correntina. Um horizonte de progresso e desenvolvimento. Olha, você mudou a cara da cidade, trouxe um sorriso novo pra esse povo, pras ruas, para as praças e jardins.